Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol e hoje eu vou falar sobre os meus pets, meus bichinhos, meus amores que eu não vivo sem. Desde criança que eu gosto muito de cachorro, de gato, de coelho, de todos os animais. E nós sempre adorei, né? Sempre adorei os bichos. Então, eu era uma criança que queria que os bichos estivessem junto comigo, na cama, dormindo junto e dentro de casa. E lá em casa minha mãe não permitia, meu pai também não, né? Então eu sofria com isso. Eu queria que eles estivessem sempre perto de mim. E depois, mais tarde, quando eu fiquei adulta e né, fui morar fora, né, que eu casei, e aí eu fiz as minhas vontades e dormia com os cachorros e gatos na cama e fazia o que eu queria, né? Então, na casa dos meus pais não dava. Ia na rua, quando eu era criança, eu ficava quando eu ia para a escola, que era perto da minha casa, na escola Sueli Vacari, né? Eu às vezes achava os animaizinhos na rua e queria levar para casa, ele levava para casa, chegava lá, minha mãe, não pode, já tem, não pode mais, tal. E aí eu ficava meio frustrada com isso, decepcionada, né? Mas só tinha cachorro, e eu gostava muito de gato, mas não podia ter gato por causa da asma. Essa crença, né, que as pessoas mais antigas achavam que gato tem asma porque ronrona, né? O chiado do gato ser asma vai transmitir para a criança. Nada a ver, não tem nada a ver, né? O ronronar é uma felicidade deles, né? Quando eles estão felizes, eles ronronam. Então, tem uma explicação científica para o ronronar, até eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui. Muito interessante. Então depois eu pude ter gatos, né, cachorros, e o que eu queria. E um dia, uma vez lá, eu tinha 12 gatos e 3 cachorros. Então estava super lotada a casa. Eu fui muito também de pegar os bichinhos, levavam para mim, né, os bichinhos que encontravam. E eu cuidava e levava na veterinária, vacinava e castrava e depois passava adiante para outra pessoa. E eu não pude mais fazer isso porque eu me apegava demais nos bichos e queria que eles ficassem comigo e daí eu não tinha um espaço grande para poder fazer isso, né? Então a minha vida também tomou outro rumo, então eu resolvi não fazer mais isso, né? Então eu tenho os meus bichos, né, os meus bichinhos e só, né? E ajudo as pessoas que têm. Eu já fiz campanhas de ração, de alimentação, de potes, de cobertores, de várias coisas já fiz para os bichinhos, né? Sempre que eu posso eu ajudo em alguma coisa. Então eu vou falar dos meus bichinhos, né? Os que eu tenho hoje, que eu já tive muitos, mas infelizmente eles duram pouco, né? Então eles vêm para nos dar amor, eles ficam um pouquinho com a gente e depois eles vão. E isso é algo que eu sofri muito de todas as perdas, porque eles são da família. É assim que eu vejo os animais. Então, eu vou começar pelo Bud. O Bud que está aqui comigo, ó. Ele está aqui comigo no banco aqui. Só que ele não quer aparecer, ele está aqui, ó. E Bud? E? Ele está aqui. Ele está sempre onde a gente está, ele está sempre ou junto, sentado junto, ou ele está embaixo dos pés, ele adora deitar no chinelo também. Em 2013, eu já morava aqui e nós ouvimos de noite um barulho de carro aqui na frente, né? O carro derrapou e passou muito rápido, não sei como é que aconteceu, porque nós não vimos, mas nós ouvimos um cachorrinho gritando, né? Um cãozinho, não sabíamos como era, o que era, e fomos para a rua, eu e meu filho, o Paulo. Então nós olhamos e era um cãozinho, um pretinho, e ele não deixava a gente chegar perto.
E nós atravessamos a rua, ele estava do outro lado da rua, e ele foi para baixo de um carro, e nós não conseguimos pegar. Nós tivemos que esperar o outro dia, né? O outro dia ele estava ali ainda, nós colocamos uma toalha de banho por cima, assim, porque ele estava muito bravo, né? Ele estava machucado, não dava para encostar nele. Nós pegamos, colocamos uma toalha por cima e levamos na veterinária, na doutora Daniela, na doutora Dani, veterinária da praia aqui, né? Aqui em Bé. E daí a doutora Dani, né, ele estava machucado na patinha e tal, deu os pontos, né? Então, ele ficou bem, trouxemos para casa, tudo. Ela viu que ele tinha lá mais ou menos 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, né, pela dentadura, pelo tamanho e tudo mais. E nós trouxemos para casa, eu botei na internet, tirei fotos. Depois que ele melhorou, né, eu passei com ele em todo Imbé aqui para ver se era de alguém. E, né, e como eu não encontrei o dono, eu fiquei com ele. Então ele ficou sendo meu. E é o nosso Bud, né, e tá sempre com a gente. O Bud adora passear, adora caminhar. E ele tem um temperamento assim, ele tem muito ciúme de todo mundo, né? Ele é bem ciumento. Então ele acha que, às vezes ele acha que é um gato, às vezes ele é cachorro, ele late em todo mundo que passa. Mas ele é muito carinhoso, amoroso. E aí é o nosso cãozinho, é o Bud. Nós temos o Bud, né, o cãozinho, e nós temos 4 gatos hoje. Nós temos o Charai, o Lestat, o Tom e a Mel, uma menina. Então, cada um deles, todos são de rua, todos apareceram aqui, vieram para cá. Vieram porque era para vir, né? O Tom. E não é que ele apareceu aqui, bem na hora ele deu um pulo aqui, isso não estava previsto. Esse aqui é o Tom. Não era previsto isso. Opa, calma, Tom. Eu quero que tu apareça lá. Não quer? Não quer. Esse é o Tom. Ele é um gato enorme, né? Ele chegou aqui bem pequenininho, com 1 mesinho. Um dia de chuva. Eu tinha só um gato. Nessa época, só o Félix. Aí ele chegou e ficou, né? O Tom é um gatinho que ele ronrona muito alto. Ele está sempre ronronando, aqui ele está agora ronronando. Ele é muito da paz, apesar do tamanhão que ele tem. Ele é muito da paz, é muito tranquilo. E o inimigo número 1 do Charai. O Charai é outro gatinho que eu tenho. E os dois disputaram, né? Disputaram a liderança aqui em casa. Quando o gatinho que eu tinha, o Félix, né, ele morreu, então o Tom e o Charai disputaram a liderança. E quem venceu foi o Charai. Então, quando o Tom aparece, o Charai está no mesmo ambiente. O Charai corre atrás do Tom, o Tom corre e pula muro e se esconde, vai para casa do vizinho, sobe em árvore, sobe no telhado. É uma correria. E o Tom apareceu de surpresa, que vem na hora da gravação. Ele é super carinhoso, tá aparecendo as fotos aí, ele gosta de deitar no colo, deitar em cima da gente, se atira. E onde ele fica mais assim, que ele gosta de ficar lá no meu quarto, em cima da minha cama, ele deita, aí ele se esparra, gosta de ficar lá, né? Mas quando o Charai tá, ele não pode ir, ele tem que ficar em outro lugar. Às vezes ele deita, ele dorme na sala e às vezes é lá no meu quarto. Ele não pode estar no mesmo lugar, tem que separar os dois sempre. Então esse é o Tomzinho. O Tomzinho já tem... o Tomzinho já tem uns 7, 8 anos. 7 anos, né? Ele veio para cá bem novinho. Eu acho que foi em 2013, 2014. Todo mundo disse, eu tenho tudo anotadinho, depois eu boto ali na descrição do vídeo. Eu boto a data que eles chegaram aqui, certinho.
A Mel foi a mesma coisa, veio filhotinha, bem pequenininha, toda encolhidinha, até hoje ela é pequenininha, né? E ela veio também da rua e ficou com a gente. Ela teve, olha, eu preparei tudo para fazer a castração dela, a doutora Dani, que uma semana antes da castração eu vi que ela estava esperando o gatinho. E não deu para fazer a castração, não ia fazer, lógico. E ela teve os filhotinhos, né? Teve 5 filhotinhos. Eu doei 3 filhotinhos e fiquei com 2, Queops e a Whisca, um casalzinho. Tá aparecendo as fotos deles aqui. E infelizmente o Queops, né, não está mais com a gente, foi atropelado. E a Whisca também não está mais, foi envenenada. E a Melzinha está com a gente ainda, graças a Deus, está com a gente. A Melzinha, ela vai, é Mel Princesa, né? Eu chamo de Mel e o Paulinho chama de Princesa, então é Mel Princesa. Então a Mel, ela é uma gatinha que ela fica muito aqui durante o dia, mas às vezes ela pula o muro e ela vai pro outro lado da rua na casa de uma vizinha, que eu não sei, eu não conheço muito bem, ela pula vários muros da vizinhança e ela vai para algum lugar e às vezes ela passa um dia inteiro lá, às vezes mais de um dia. E eu acho que ela tem outra família lá, porque ela volta daí e daí ela fica vários dias aqui em casa e depois ela vai de novo. Então eu acho que ela tem 2 famílias, ela é adotada por 2 famílias. O Tom, né? E agora eu vou falar de um outro que é o Charai. O Charai, que é esse branco com cinza. O Charai, ele veio pequenininho aqui também. Foi o Jorginho que achou ele na rua e trouxe para cá pequenininho. E ele veio para cá, o Charai, em 2015. 2014. Ele veio para cá. E na época que o Félix, que é esse aqui que está aparecendo, que é um siamês, ainda estava com a gente, e o Félix era o chefe de todos. Então, nessa época eu tinha 8 gatos, né? E o chefe era o Félix, ele que comandava todos. Se tinha alguma discussão entre eles, dava alguma coisa, o Félix chegava e acabava com a briga, né? Todo mundo dispersava e ficava na paz. Em 2015 nós perdemos o Félix, né? O Félix já tinha 15 anos, e ele teve uma doença e não teve como curar, e nós perdemos o Félix. E aí teve uma disputa entre o Charai e o Tom, e o Charai ganhou, venceu a disputa, para ver quem ia ser o chefe, né, da turma. E acho que é um bando, né, que chama. Só sei que o Charai ganhou a disputa e ficou o chefão. E ele não simpatiza muito com o Tom, porque foi os dois que disputaram, né? Então, cada vez que o Tom vê o Charai vê o Tom ali, o Tom corre para algum lugar e o Charai fica de... O Charai não gosta que o Tom esteja no mesmo espaço que ele. Isso é uma coisa que ainda eu vou ver se eu consigo acabar com isso, mas vamos ver. Agora faltou o Lestat. O Lestat foi o que veio depois, né? Também veio bem novinho. O Lestat é um gatinho todo branquinho, né? Com umas manchinhas meia cinza, meia preta, assim, meia acinzentado. Olha o Tom passando aí na timeline. Tom, vem cá, meu amado. Aqui, fica aqui sentado com a mãe aqui, ó. Aqui em cima, fica aqui. Quer ficar no colo? Pode ficar aqui no colo, mãe. Não? O que tu quer? Não, em cima da mesa não pode. Não pode em cima da mesa, então não vai ter que ir para outro lugar. Vai para lá então, vai para lá, atrás da mesa. E o Lestat, ele tem heterocromia, ele tem um olho de cada cor, um olho azul e outro verde, ou azul e verde. E
depois do Lestat, o Lestat é assim, ó, ele era um gatinho muito dado com todo mundo, muito querido, tadaná. Ele é querido também, mas só que hoje ele não, ele tem um medo muito grande das pessoas. Ele só aparece quando só está as pessoas da casa. Né? Quando tem uma pessoa estranha, ele vai para baixo da cama, ele entra por dentro das cobertas, mesmo estando a colcha assim na cama, ele entra por dentro da colcha e fica, pode estar o maior calor, ele fica ali até a pessoa ir embora, depois ele sai. Tem um buraquinho numa telha em cima da casa também. Ele entra naquele buraco que mal dá para ele passar e fica lá em cima do telhado quando tem alguma coisa, um churrasco com música aqui, ou pessoas diferentes. Ele some naquele buraco do telhado e só volta quando tudo termina. Então ele ficou assim, né? Depois que ele perdeu o amiguinho dele, que é outro gatinho que eu tinha, que é o Anubis. O Anubis, assim, mistura de siamês, né, com outra raça, muito amadinho, querido, querido, querido. Era meio vesguinho, assim, né, os trápicos. Os olhinhos, assim, encontrava aqui, bem azulzinho o olhinho. E então o Anubis veio depois do Lestat, ficou amigo do Lestat, os dois andavam sempre juntos. Eu achei que o Anubis era novinho. O Jorginho que achou ele também lá perto da Polícia Federal, lá no bairro Santa Luzia. Numa janta que o Jorginho foi, viu ele pela rua, os cachorros estavam correndo atrás dele, o Jorginho pegou ele e trouxe para casa. E então eu achei que ele era novinho, mas ele não era, ele já era um senhor já, né, velhinho. E o Anubis ficou com a gente. Um dia o Anubis sumiu, eu botei cartaz em todo esse Imbé e fui para tudo que é lugar atrás do Anubis. 12 dias depois entregaram o Anubis, devolveram o Anubis. E eu fiz até, em função disso, uma página no Facebook, que hoje eu publico várias coisas dos gatinhos lá e tem quase 1000 seguidores a página. E quando eu publico alguma coisa lá tem 200, 300 curtidas lá. Então, a página deles é uma página que tem bastante aceitação, né, dos gatinhos. Eu publico tudo que eles fazem lá. E a página se chama Anubis. E eu abri essa página em função que o Anubis sumiu, né, e eu fiquei doida atrás dele. Então, o Anubis ficou com a gente, né? Ele veio para cá, acho que foi em 2016, foi. Ele ficou até 2018, ficou 2 anos conosco. E daí ele ficou doente, aí fomos ver, realmente ele já era de idade, né? Ficou doente e não resistiu. Perdemos ele também. Essas perdas são terríveis, né? Eu vou falar e fico toda mal. O Lestat, então, depois que o Anubis foi, né, para o outro plano, o Lestat, ele ficou muito medroso. Bom, os gatos são incríveis, eles são muito espirituais, né? Eles são muito espiritualizados, eles enxergam coisas que nós não enxergamos. Eles enxergam o outro lado, né, uma outra dimensão. Enxergam pessoas que estão do outro lado, né? E eu acredito muito nisso. E eles nos protegem também. Eles sabem quando a gente não está bem, quando a gente precisa deles. Eles vêm, deitam no colo. E às vezes também quando tu está com alguma dor, assim, eles vão bem naquele lugar que você está com a dor, assim, deitam em cima, botam a pata em cima. E são reikianos por natureza, né? Então, eu sou apaixonada por gatos. Sou tão apaixonada que eu fiz uma tatuagem de gato. Eu fiz uma bastê na minha perna esquerda. Tá mostrando aqui. Que é a deusa dos gatos, né, no Egito. Uma deusa egípcia. Eu coloco lá embaixo na descrição também depois, ali explicando o que essa deusa faz, tudo mais. Então é isso, né? Eu não imagino assim a minha vida sem os bichos, sem cachorro, sem gato. E quando era criança eu tinha coelho, já tive hamster, tive outros bichinhos também. Meu pai criava galinhas,
criava porco, criava... Então eu sempre gostei de bicho. Eu não entendo uma pessoa que não tem bichinho, sabe, assim, mas eu sempre fui apaixonada por bicho, né? Então não sei viver sem eles. Eu às vezes eu deixo de fazer uma viagem, eu deixo de sair em função deles, porque eu não tenho com quem deixar, porque eu acho que não vai ficar bem cuidado se alguém ficar cuidando. Então é muito difícil viajar, assim, a não ser que eu leve eles, né? Daí quando eu levo eu fico mais tranquila. Eles já foram viajar comigo, já levei gatinho em viagem longe, Santa Catarina, eu viajo eu levo, né? Então é isso, gente, assim, se vocês têm dúvida em querer ter gato, sim ou não, eu digo sim, tenham gato, é um bichinho que só dá alegria, sabe? Eles são independentes, eles são na dele, mas eles são muito carinhosos, eles são muito parceiros, eles fazem companhia, eles te ajudam de uma forma diferente, uma forma espiritual. Então vale muito a pena ter um gatinho em casa. Lembrando os bichinhos que eu já tive, os cachorrinhos que eu já tive, então eu lembrei do Bob, do Banzé, da Bubi, e não poderia deixar de lembrar jamais a Bubi é a mãe desse que eu vou falar agora, que é o Steve. O Steve, nossa, o Steve foi um cachorro que eu tive durante muito tempo. E era assim, era uma criança em casa, assim, né? Foi antes de eu ter os guris, depois eu tive os guris. Ele adorava os meninos, ele ficou muitos anos com a gente, eu acho, 15 anos. E depois eu tive os Zeus, que era um dálmata extra GG, que era demais. Quando a gente chegava em casa, o Zeus espirrava, o Zeus ria. Mostrava todos os dentes na frente. Era muito, muito, muito parceiro o Zeus, muito. Era um dálmata figado, né? Ele não tinha pintas pretas, ele tinha pintas marrons. Muito raro. E era enorme, e era um doce. Eu não fazia mal para uma mosca. Era muito amado também, né? E não está mais com a gente. E ele e o Félix, né, que era o gato siamês também que eu tinha, eles eram muito amigos. Teve uma época que era só os dois. Teve uma época que era 3. Então tinha a cadelinha Kika também, que era uma poodle, né? Uma poodle que ficou muitos anos com a gente. Ela teve vários filhotes, teve o Fofão. Nossa, muitos. Eles davam cria, eu não quis castrar ela, né? Deveria ter castrado, mas não quis. Aí teve filhotinhos quando nós morávamos lá em Osório. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima!